Gravação iniciada. Bom dia a todos que também nos assistem. Hoje é dia 21 de junho de 2022, primeiro dia do inverno, né? Vamos passar um pouquinho mais de frio. Declaro aberta a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, o vice-presidente Douglas Kuchuyama, doutora Maria Alice Formigoni e Rodrigo Musi, além da representação fiscal, Pedro Abraão, e a Câmara sob minha presidência. Nós temos hoje 2 processos em pauta. Não há pedido de sustentação oral, portanto, nós podemos ir direto ao relatório e voto. Iniciamos o processo de hoje, o julgamento de hoje, a sessão de hoje, na verdade, pelo julgamento do processo de Fabiano A.R. de Carvalho Eireli. O AIN é o 4.134.184. Eu sou o relator. Como não há sustentação oral ou pedido de acompanhamento do julgamento, eu vou direto ao voto. São 3 acusações fiscais: falta de pagamento de imposto, apurado por meio de levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICMES, tendo em vista a identificação de saídas de carne de frango. O item 2 do AIN é crédito indevido de energia elétrica, tendo em vista que a empresa não era indústria ou não industrializava os produtos que vendia ou revendia. E o item 3 do AIN é descumprimento de obrigação acessória. Informou incorretamente ao fisco o número do CNAE. Indicou como atividade principal transporte rodoviário, quando, na verdade, as atividades econômicas eram de comércio atacadista de aves abatidas e derivados. A decisão de primeira instância manteve integralmente as 3 acusações fiscais, entendendo que a configuração e a prova dos autos permite, né, a manutenção dos 3 itens do auto de infração. Houve interposição de recurso ordinário. O recurso ordinário, na verdade, ele repete as alegações de defesa. Ele alega uma preliminar de nulidade do auto de infração, entendendo que o levantamento fiscal, que é uma espécie de arbitramento, ele não seria cabível e que o crédito tributário é líquido, isto em relação ao item 1 do AIN. Em relação ao item 2, ele entende que ele invoca o princípio da não cumulatividade, basicamente isso, e aponta os artigos 33 e 20 para sustentar a sua alegação. E com relação ao descumprimento das obrigações acessórias, ele alega que os juros aqui são excessivos e não impugna o mérito da acusação fiscal, né? Esse é o breve resumo. Então, eu vou para o voto. Bom, com relação ao critério de cálculo da multa sobre o montante do crédito tributário, eu não estou conhecendo em função da súmula 13. Ele também alega confiscatoriedade da multa fiscal, não conheço em função do artigo 28 da Lei 13.457.
contribuinte também alega preliminar do AIM, embora ele fale sobre notificação. Então, o contribuinte alega a nulidade da notificação do lançamento fiscal, mas no contexto de sua arenga, aduz, e tem esse C a mais aqui, que não tem nada a ver, aduz que o recorrente almeja a nulidade do lançamento fiscal do item 1 do AIM. Diz que a autoridade fiscal utilizou-se de valores aleatórios para apurar o crédito tributário. Deixa eu só corrigir aqui. Para apurar o crédito tributário, ou seja, foram considerados os NCMs dos produtos das posições tais, tais e tais, malgrado as planilhas de folhas 530 a 552 indiquem as compras realizadas pelo contribuinte. Severa que o crédito tributário é ilegal e ilíquido, dado que com base em suposições. A representação fiscal, as folhas 1.314 e seguintes, aduz que não há nulidade do lançamento fiscal, pois foram considerados elementos e informações tendo em vista os NCMs dos produtos e por quilograma, diante das irregularidades nos registros praticados, pelo autuado. Efetivamente, a prejudicial alegada deve ser rejeitada, até porque a matéria aduzida em recurso se confunde com o mérito. A notificação ao contribuinte foi plenamente regular, conforme documentos de folhas 1245 a 1246. No mais, todos os requisitos de auto-infração estão presentes. E aqui eu transcrevo o artigo 34 da Lei 13.457. E também doutrina e algumas considerações a respeito dos requisitos de auto-infração que estão plenamente presentes. Então, eu ressalto aqui que houve descrição dos fatos pela fiscalização, que são suficientes para identificar a infração do item 1, já que ele aponta a nulidade aí do auto de infração em relação ao item 1. Ele concentra aí as alegações em relação ao item 1, embora não seja muito claro. Então, a descrição dos fatos pela fiscalização são suficientes para identificar a infração fiscal do item 1, assim como os demais acusações, tudo corroborado por documentos de folhas 4 e seguintes, sendo desnecessário transcrever novamente os termos das acusações fiscais em textilha, da qual me reporto. Especificamente em relação ao item 1 do AIM, veremos adiante que o arbitramento é permitido pela legislação tributária, artigo 148 CTN 509 do RICMS, uma vez que o contribuinte cometeu irregularidades nos registros fiscais, não houve correção ou reparos e também não trouxe qualquer prova ou elemento para contrariar a apuração do crédito tributário pela autoridade lançadora. Deste modo, a descrição dos fatos infracionais, a indicação do fundamento legal é de clareza meridiana, não acarretando, por consequência, violação ao princípio da ampla defesa, tanto que houve percussiente impugnação quanto ao mérito da acusação fiscal. Ademais, a peça acusatória vem instruída com todos os documentos necessários ao seu embasamento. E aqui eu transcrevo todas as provas, né, que a fiscalização anexou para motivar o lançamento fiscal. Portanto, o crédito tributário está adequadamente motivado por provas, de modo que quaisquer outras questões relativas à qualidade ou suficiência desses elementos é matéria atendente ao mérito recursal. Diante disso, eu passo, então, a análise do mérito do recurso ordinário, que, com relação ao item 1 do AIM, o lançamento fiscal do item 1 do AIM é de falta de pagamento do imposto por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 do RICMS. Foram identificadas diferenças de saídas de carne de frango, discriminadas na nomenclatura comum do Mercosul, números tais, tais e tais, conforme consta dos anexos 1.1 a 1.8. Isto porque houve, por parte do contribuinte, irregularidades nos registros fiscais, consistente na utilização de repetidos códigos internos para vários tipos ou itens de produtos, motivando a necessidade de apuração por levantamento fiscal pelos critérios adotados, dada a inviabilidade de o fisco proceder ao levantamento quantitativo por códigos. O recorrente alega que o levantamento fiscal é ilegal, já que o fisco se utilizou de suposições de quantidades e de valores, muito embora todos os documentos exigidos foram apresentados e estão acostados às folhas 568
a 1.240, onde constam todo o estoque e o pagamento do imposto, de modo que não há falta de pagamento de ICMS. Essas são as alegações do contribuinte. Entretanto, razão não lhe assiste, pois a parte não pode alegar a própria torpeza. A irregularidade praticada pelo contribuinte em seus registros fiscais, sem que tivesse adotado medidas para a correção, inviabilizou a apuração quantitativa pela fiscalização referente à diferença incontrovérsia das saídas de frango. Com alegações genéricas e sem apresentar provas para contrapor o levantamento fiscal, em observância ao parágrafo 1º do artigo 22 e artigo 37, ambos da Lei 13.457, de 2009, o item 1 do AIN há de ser mantido, máxime porque os critérios utilizados pelo fisco para a apuração do crédito tributário são plenamente razoáveis e coerentes com o desiderato do arbitramento, tendo em vista os documentos fiscais emitidos pelo próprio contribuinte e planilhas dos anexos 1.8 a 1.1 a 1.8, de folhas 8 a 564, que estão em consonância com o artigo 22 da Lei 13.457. Destaco o trecho do relatório circunstanciado, às folhas 1.243, contendo minucioso explicativo quanto aos critérios utilizados para o levantamento fiscal. E aqui eu transcrevo, eu não vou ler, né, que são os itens 3.1 ao 3.5 e o item 4 do relatório circunstanciado, que explica como que foi feito o cálculo do valor unitário médio das vendas para se calcular e levantar o crédito tributário. Assim é que restaram devidamente demonstradas as diferenças apuradas nos períodos analisados nos termos do que preconiza o parágrafo 3º do artigo 509 do RICS, que aqui eu transcrevo. O presente levantamento fiscal teve por base documentos fiscais previstos nas normas de regência juntados aos autos. Não há que se falar, portanto, em presunção ou fragilidade do trabalho fiscal. Ora, a circulação de mercadorias deve estar amparada por documentação fiscal idônea. Artigo 59 do RICS. Deve ser emitida a nota fiscal de saída de mercadoria nos termos do artigo 125 do RICS. E o estoque deve constar do livro de registro de inventário nos termos do artigo 221 do RICS. Destarte verificada a circulação de mercadorias sem observância das normas de regência e à margem da escrituração fiscal, cabível o levantamento fiscal para apuração do crédito tributário. Fica mantido, então, o item 1 do AIN. Quanto ao item 2, crédito indevido de energia elétrica. O item 2 do AIN refere-se a crédito indevido de energia elétrica, vez que a atividade econômica do contribuinte é comércio atacadista de aves abatidas e derivados. O recorrente pede a reforma do julgado, invocando o princípio da não cumulatividade previsto constitucionalmente e consoante artigo 20 e 33 da Lei 87, Lei Complementar 87 de 96. Por seu turno, a representação fiscal, em suas contrarrazões, aponta que, a partir de 1º de janeiro de 2001, a legislação veda o aproveitamento do crédito de energia elétrica, fora das hipóteses do artigo 33, inciso 2 da Lei Complementar 87 de 96. Com efeito, entendo que a acusação fiscal deve ser mantida em prestígio ao princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário. É o que prescreve o artigo 33, inciso 2 da Lei Complementar 87, que aqui eu transcrevo. No mesmo sentido, o artigo 61 do RICS. Os elementos dos autos mostram que o contribuinte exerce as atividades de compra e revenda de produtos e não de industrialização. Logo, a tomada de crédito foi ilegítima. De mais a mais, o laudo de folhas 1.248 a 1.254 não é suficiente para comprovar o direito ao crédito. Note-se que o documento não esclarece se o contribuinte, de alguma forma, industrializa os documentos que revende. Infere-se ainda que o laudo não é contemporâneo aos fatos jurídicos deste auto de infração, visto que é datado de 2015, além do que é demasiadamente genérico. Destarte desprovejo o apelo em relação ao item 2 do AIN. Bom, em relação ao item 3 do AIN, é obrigação acessória, né? Como eu já disse no relatório do voto, indicou incorretamente o CNAE. O contribuinte não refuta essa acusação, então tem aplicação aqui o artigo 20 da Lei 13.457. Além do mais, os documentos dos autos não deixam dúvidas a respeito da prática infracional. Por tais razões, o item 3 deve ser mantido, sendo certo que a questão da multa aplicada, por ser excessiva, já foi enfrentada no conhecimento
do apelo. Eu só queria voltar um pouquinho com relação ao item 2, né? A representação fiscal em suas contrarrazões apresenta aí os precedentes do Supremo, inclusive, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Complementar 102, que fez essa modificação, né, no artigo 33, inciso 2, da Lei Complementar 87, né, vedando a energia elétrica. Né? Eu não mencionei aqui, mas não passou despercebido. E, embora aí o Supremo tenha uma ação direta de inconstitucionalidade e vai novamente enfrentar essa questão, mas a legislação está em vigor e o Supremo chancelou, até o momento, chancelou essa Lei Complementar 102, né? Então, só queria fazer essa observação que eu havia esquecido. Bom, então, também já enfrentei a questão do item 3, e agora eu vou para os juros, que é justamente o que a gente estava debatendo aqui antes do início da abertura da sessão. O contribuinte, ele questiona os juros, né? Fala de não pode ultrapassar 1%, invoca o artigo 161, parágrafo 1º do CTN, diz que não pode capitalizar, mas se refere a um decreto, ao regulamento já revogado. De qualquer maneira, eu estou, então, aplicando a súmula 10 do TIT, com a nova redação, né? E estou limitando aqui os juros das três acusações fiscais, né, aos limites da taxa Selic, né, dos índices da taxa Selic, conforme a súmula 10 do TIT. Então, eu estou conhecendo em parte do recurso ordinário e na parte conhecida estou dando parcial provimento apenas para afastar os juros acima dos índices da taxa Selic, conforme disposto na súmula 10 do TIT. E, de modo que o órgão responsável deverá proceder ao acertamento do crédito tributário em relação às acusações fiscais do item deste auto de infração, os termos aqui que estou fundamentando. Este é o voto. Eu passo, então, aos debates. As discussões estão abertas para os senhores juízes e representação fiscal. Só vou fazer uma correção de erro de digitação aqui no meu voto. Eu identifiquei aqui durante a leitura. Senhor presidente, se me permite um comentário, já que o doutor está fazendo aí alguns acertos no voto, por gentileza, o parágrafo imediatamente anterior ao dispositivo, eu acho que ele ficou um pouco estranho. Nestas circunstâncias, ficam afastados os encargos de correção, mas juros não podem ser superiores. Acho que o doutor começou numa linha e acabou... É o parágrafo anterior ao dispositivo. Ah, tá. Tá. Ficam afastados. Bem observado, Pedro. Dessas circunstâncias ficam afastados os juros
superiores ao da taxa Selic. Eu vou ficar... E aí eu preciso corrigir o meu também, o meu voto vista também, que acho que deve ter o mesmo equívoco. Então, ficou assim, nessas circunstâncias, ficam afastados juros superiores ao da taxa Selic. Ao índice. Ao índice da taxa Selic. Eu fiz só essa modificação, Pedro. Acho que é o suficiente, né? Sim, só isso é suficiente, já fica claro. Dá uma olhadinha aí, só para confirmar. Como é que ficou? Aí depois eu altero o meu também, viu, Maria Alice? O nosso lá. Quero parabenizar o doutor Orivaldo pelo voto e com essa consideração do doutor Pedro também, e vou acompanhá-lo na íntegra. Está perfeito agora, senhor presidente. Ótimo. Tá bom. Obrigado, Pedro. Isso. Bom, então, podemos encerrar os debates? Sim, eu gostaria também de enfatizar aqui o brilhantismo do voto. Também vou acompanhá-lo integralmente, doutor Orivaldo. Eu também parabenizo pelo voto e já adianto que eu vou acompanhar. Obrigado aí pelas intervenções. Eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para afastar os juros acima dos índices da taxa Selic em aplicação à nova súmula 10 do TIT. Julgamento votado à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Eu vou pedir, então, para que a ilustre relatora, doutora Maria Alice, faça uma síntese do seu voto, para que eu possa, então, em seguida, passar ao voto vista. Assim, os colegas relembram aqui o caso, embora seja bem recente, né? Foi na sessão passada. Esse processo houve amplos debates a respeito do... houve amplos debates no nosso julgamento anterior, né, a respeito desse processo. A divergência aberta era só em relação a dois itens, né? São três acusações. A divergência que eu abri foi em relação ao item 1 e 2, mas não conseguimos registrar o voto em preferência
da preferência, então trouxemos eu retirei em vista e trouxe agora o processo novamente para julgamento. Então, eu passo então a palavra à doutora Maria Alice, que é a relatora, para que apresente aí o seu voto, né? Em seguida, eu farei a apresentação do meu voto vista. Bom, então o processo refere-se, a autuação refere-se à glosa de créditos, né? O item 1 de créditos relativos a bens que a fiscalização considerou serem de uso e consumo do estabelecimento. O item 2, aquisição de veículos, né? Veículos que a fiscalização considerou que não estão diretamente relacionados à atividade de fornecimento e distribuição de energia elétrica. E o item 3 bens relacionados à prestação de atividade de serviço de iluminação pública. A fiscalização considerou que não estariam sujeitos ao ICMS. Na decisão de primeira instância, os itens 1 e 2 foram cancelados e o item 3 foi mantido. Então, houve interposição de recurso de ofício, né? Aqui no meu voto eu dei provimento ao recurso de ofício para manter os itens 1 e 2. E o item 3 foi um recurso ordinário em que o contribuinte se insurgiu. Primeiramente, alegou a decadência do crédito tributário, relativa a uma parte da autuação, né? Também suscitou a questão de cálculo e montante da multa aplicada e o cálculo dos juros de mora. Então, e em relação ao mérito, ele entendeu que essas mercadorias seriam, sim, utilizadas no fornecimento e na distribuição de energia. Então, com relação ao recurso ordinário, no voto que eu proferi no dia 14, na sessão do dia 14, eu não conheci do recurso ordinário. Com relação às questões preliminares de decadência, devido à súmula TIT 9 de 2017, e com relação à multa e aos juros, com fundamento no artigo 28. Em relação ao mérito, eu não conheci por considerar que ele inovou, né, as questões suscitadas no recurso ordinário em relação à defesa, que ele não tinha questionado nada com relação a nada disso que ele suscitou no recurso ordinário na defesa. Então, em resumo, esse foi o voto daquela sessão. Voto de relatoria. Obrigado, doutora Maria Alice. Muito bem sintetizado o seu voto. Eu vou também sintetizar o meu voto, até porque a gente, com essa mesma composição, nós discutimos amplamente o processo, né? Quando eu abri a divergência. Então, em relação ao recurso de ofício, relativamente aos itens 1 e 2, eu estou negando provimento ao recurso de ofício, mantendo os cancelamentos, né? O cancelamento levado a efeito pela decisão de primeira instância, entendendo que os equipamentos e ferramentas e também os veículos adquiridos pelo contribuinte são inerentes às atividades da empresa, né? Então, eu entendo aqui que esse crédito ele é legítimo e, por se tratar de uma rede de distribuição, né, embora não integre fisicamente a rede de distribuição, ela é fundamental para que a distribuição de energia ela seja possível, né? Sem essa manutenção, sem esses equipamentos, sem esses veículos, que inclusive são adaptados, né, para essa função específica, né, de manutenção da rede de energia, de distribuição de energia elétrica, eles são fundamentais. Então, eu entendo que
a decisão de primeira instância tem razão, além do que eu tenho manifestado reiteradamente aqui no TIT, especificamente nesta segunda Câmara, que a interpretação sistemática da legislação tributária permite que, mesmo os materiais considerados de uso e consumo, é possível a tomada de crédito se for imprescindível e inerente às atividades da empresa. Eu faço uma interpretação restritiva do artigo 33, que veda, né, os materiais de uso e consumo. Eu entendo que essa norma é válida e vigente, porém, ela está limitada aos materiais de uso e consumo que não estão vinculados ou não são inerentes ou são alheios às atividades da empresa. Então, são aqueles materiais da parte administrativa, né? São, por exemplo, câmeras de segurança, enfim, todos os equipamentos e materiais que são usados na parte administrativa. Esse, sim, o crédito é indevido na minha visão, né? Os demais que são fundamentais, inerentes, que são vinculados à produção ou ao produto, eles podem ter o crédito tomado. Então, eu cito aqui, inclusive, no meu voto, precedentes do STJ nesse sentido, né? Então, de modo que eu estou mantendo a decisão de primeira instância e negando provimento ao recurso de ofício. Com relação ao item 3, eu estou concordando com a ilustre relatora para não conhecer do mérito das alegações de recurso, porque realmente eu entendo que houve inovação. Porém, eu estou aqui aplicando a súmula 10 do TIT, a nova súmula 10 do TIT, apenas para limitar os juros aos índices da taxa Selic. Então, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso de ofício, mantendo, então, o cancelamento dos itens 1 e 2 do AIM, mantendo o item 3 do AIM, porém, apenas para, provendo o recurso apenas para afastar os juros acima dos índices da taxa Selic. Esse é o meu voto. Tem aqui um pedido de manifestação da representação fiscal, que já foi concedido. O Pedro já registrou. Eu passo, então, a palavra para a representação fiscal. Pedro Abraão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu não sei se existe a possibilidade de o doutor permitir que eu faça a edição do que eu já registrei como manifestação, porque eu cometi um pequeno equívoco no começo da minha manifestação, quando eu falo Na verdade, eu estou, com todo respeito, combatendo o voto de vista, não o voto do relator. Sim, sim. Eu posso então, abrir para edição. Isso, por favor. Só para eu arrumar isso aí, porque eu coloquei com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, e, na verdade, não é isso, né? Eu estou combatendo o voto de vista, né? Pronto, está habilitado, Pedro. Abriu aí para você, para edição? Espera um pouquinho, deixa eu olhar aqui. Abriu. Abriu, tá. Deixa eu colocar aqui. Assim que você corrigir, já pode se manifestar. Okay. Eu também já redigi a preferência para modificar a questão do conhecimento e do provimento do recurso ordinário só com relação à questão dos juros de mora. Então, a nossa divergência, então, Maria Alice, fica só restrita aos itens 1 e 2, que é objeto do recurso de ofício. Sim. Nós estamos convergindo em relação ao item 3 e aos juros. Sim. Então, é essa a divergência, então, só para deixar bem claro aqui para os demais colegas, só com relação ao recurso de ofício. No mais, nós estamos convergindo. Então, senhor presidente, já efetuei o ajuste. Pois não, Pedro. Pois não. Posso proceder à leitura, então? Pois não. Bom, então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz com vista, o nosso bem elaborado parecer em recurso de ofício, as folhas tais, bem elucidam o caso, sendo que abaixo trazemos um resumo do mesmo.
Então, eu não vou ler esse resumo, porque é a tese fazendária, né, de que os materiais utilizados, o ativo fixo eventualmente é utilizado na manutenção da rede elétrica, bem como os veículos utilizados para a manutenção da rede elétrica, eles não se coadunam com a atividade fim da empresa, que é a distribuição de energia elétrica. Então, por isso, a gente não teria o direito ao crédito, e essa tese foi abarcada pela doutora Maria Alice. Na última sessão, ela já deixou bem claro isso. Então, eu vou à segunda parte da minha manifestação, que é o seguinte: caso este não seja o entendimento dos nobres juízes, nosso parecer em retorno de diligências florestais cita diversos materiais que não foram abordados pelo laudo do IPT. Então, trago aqui a nossa manifestação. Nesse sentido, o item 6 da manifestação. Nesse sentido, a autuada juntou o quadro às folhas tais com a descrição do bem e em qual respectiva folha desses autos encontra-se a comprovação de seus argumentos. Confrontando o demonstrativo de folhas tais com a tabela de folhas tais, percebe-se de plano que a autuada não foi capaz de citar as folhas de todos os bens que constam no demonstrativo 1. Em folhas tais, a autuada descreveu os seguintes bens: vara telescópica para linha viva, bastão LV garra, bastão LV tração, bastão LV pega tudo, termovisor portátil, comparador energia porte Trib BT Class, indicador de falha de submersor, sensor para consente, analisador de espectro portátil, conector cunha Big. Contudo, não apontou em quais folhas desses autos encontra-se a comprovação de que os bens foram integrados à sua rede de distribuição, conforme solicitado pelo ilustre juiz relator em seu voto, que foi o voto de diligência que pediu essa providência. Ou seja, para os bens citados pela autuada em folhas tais, percebemos que os mesmos, salvo o melhor juízo, não foram objeto anteriormente dos laudos anteriormente juntados pela autuada. Então, eu falando agora, portanto, não houve por parte da autuada a comprovação de que os materiais acima listados são essenciais e utilizados, ainda que de forma indireta, em sua atividade de distribuição de energia elétrica. Em conclusão, somos pelo provimento do recurso de ofício, com o restabelecimento em totum dos itens 1 e 2 da índice odial, que é a tese encampada também pela doutora Maria Alice, e, subsidiariamente, caso este não seja o entendimento dos novos juízes, que seja restabelecida a acusação fiscal com relação aos bens citados pela autuada, as folhas 4470 a 4473 dos autos. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Pedro. Muito bem esclarecido aí no seu voto, né? A questão de direito e a questão probatória também, né? Você divide a sua manifestação desses dois aspectos. O processo está em discussão. Gostaria de parabenizar a todos os colegas pelo elevadíssimo nível dos debates nesse caso. De fato, a gente procura contribuir, mas também aprende muito com os argumentos dos colegas. Como o doutor presidente já esclareceu, esse processo foi objeto de debates na última sessão, então eu só vou reiterar de forma concisa aqui aquilo que eu já trouxe anteriormente, no sentido de que, no meu entendimento, não foi demonstrada aqui a utilização direta e mais do que aquilo que a defesa chama de essencial à sua atividade, no meu entendimento, é preciso que haja uma comprovação da utilização direta desses bens na atividade e que, no caso aqui, se restringe à atividade de distribuição de energia elétrica. Acompanho a senhora relatora, então, nesse caso. Eu gostaria também de louvar aqui o posicionamento da representação fiscal, que colocou esse último ponto com bastante detalhe. De fato, os laudos apresentados são muitas e muitas páginas de laudo, né? E acaba ficando algo que, pela quantidade, se perde no detalhe, né? E a representação fiscal, na figura do Dr. Pedro, trouxe aqui alguns pontos muito relevantes, no meu sentido, de que, para algumas ferramentas, o laudo nem sequer aponta a utilização daquilo que o conceito da defesa entende como sendo essencial. Então, se a discussão inicial que nós tivemos era a respeito da essencialidade ou uso direto, para essas ferramentas, o laudo trazido pela defesa
Inclusive, ele é desfavorável, porque nem aquilo que é essencial foi demonstrado, como bem colocou a representação fiscal. Feitas essas considerações, então, eu reitero aquilo que coloquei na sessão anterior para acompanhar a ilustre relatora integralmente no voto. É assim como eu me posiciono, senhor presidente. Obrigado, Rodrigo. Eu também parabenizo a todos aí que apresentaram manifestação e voto. Como já mencionado na sessão anterior, eu vou pedir vênia aí tanto para a doutora Maria Alice e para o doutor Pedro para acompanhar o voto vista. Muito embora as ponderações feitas aí tanto pela Maria Alice, tanto pelo Rodrigo e quanto pelo Pedro são de certa forma convincentes, né? Tem um fundamento, tem toda uma lógica aí, mas nesse caso aqui eu vou acompanhar o voto divergente aí. Muito obrigado, doutor Douglas. Eu vou agora fazer o encerramento dos debates com a intervenção de todos, né? Que foi bastante debatido aqui esse processo, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pedro, você viu que eu corrigi, né, doutora Maria Alice? Pedro, corrigi aqui a questão dos juros, já fiz essa correção, né? Muito bem, então, estando de acordo, eu estou, então, encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Todos votaram. Votação encerrada. Como era esperado, houve um empate, né? O doutor Rodrigo votou com a relatora e o doutor Douglas votou com o presidente no voto vista. Diante do empate, prevalece o voto vista diante do voto de qualidade da presidência. Então, eu vou registrar aqui o voto vencedor.
Muito bem. Proclamo, então, o resultado do julgamento. Por maioria de votos, recurso ordinário da Eletropaulo, conhecido em parte e parcialmente provido apenas para limitar os juros aos índices da taxa Selic com aplicação da súmula 10, em relação ao item 3. Com relação ao recurso de ofício, recurso conhecido integralmente, não provido, mantido o cancelamento dos itens 1 e 2 do AIM. Julgamento encerrado. Com o julgamento deste recurso, nós, então, cumprimos a pauta de hoje. Estou, então, encerrando a sessão. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas neste primeiro dia de inverno de 2022. Agradeço a todos o empenho, o zelo e o comprometimento de todos. Um bom dia e uma boa semana. Doutor Rodrigo, estaremos juntos ainda a semana que vem, não é? Sim, sim, senhor presidente. Ok. Então, eu peço, então, para que